Olá, família querida e amada do canal Marli Rejane, levando Deus à família. Glória a Deus, aceitem a mais perfeita paz do Senhor Jesus, da sua irmã em Cristo e amiga Marli Rejane. Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica diária. Lendo a Bíblia em um ano. Glória a Deus, mas antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aleluias, aqui nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, pedindo, Pai, a Ti, que o Senhor venha abençoar a nossa leitura de hoje, Senhor, aleluias, que o Senhor se faça presente em cada vida, em cada coração, o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento da Tua palavra, Senhor, aleluias, para que possamos compreender e colocar em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a leitura de hoje é Gênesis, capítulo 41, e 42 e Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 23. Capítulo 41 de Gênesis. José interpreta os sonhos de Faraó. Depois de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e eis 7 vacas, de belo aspecto e gordas, subiam do rio e pastavam na margem do rio. E eis que outras 7 vacas, depois daquelas, subiam do rio, de aspecto feio e magras. E elas paravam próximas às outras vacas, junto à margem do rio. E as vacas de aspecto feio e magras devoraram as 7 de belo aspecto e gordas, e Faraó acordou. E ele dormiu e sonhou de novo. Eis 7 espigas cheias e boas brotavam de uma haste, mas eis que após elas surgiam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental, e as espigas magras engoliam as 7 espigas gordas e cheias. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. De manhã seu espírito estava aflito, e ele mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos seus sábios, e Faraó lhes contou seus sonhos, mas ninguém sabia interpretá-lo para Faraó. Então o chefe dos copeiros falou a Faraó dizendo: hoje eu me lembro de minhas faltas. Faraó se encolerizou com seus servos e os colocou na prisão, na casa do chefe da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. E numa noite tivemos um sonho, eu e ele. Sonhamos cada um de acordo com a interpretação de seu sonho. E ali conosco estava um rapaz hebreu, escravo do chefe da guarda. E nós contamos nossos sonhos, e ele nos explicou o significado, a cada um de acordo com seu sonho. E de acordo com sua interpretação, assim aconteceu. Eu fui restituído a meu ofício, e ele foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José rapidamente, e fizeram sair da prisão. Ele fez a barba, mudou de roupa e veio a Faraó. E Faraó disse a José: tive um sonho, e ninguém o pode interpretar, mas ouvi a teu respeito que
Quando ouves um sonho, tu podes interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: Isso não depende de mim. Deus é que responderá o certo a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei que estava em pé, à margem do rio, e eis que 7 vacas gordas e de aspecto agradável subiam do rio e pastavam na margem. Mas eis que, depois delas, outras 7 vacas, fracas, muito feias à vista e magras, tão feias como nunca vi em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem comido, não se podia reconhecer se as tivesse comido, porque sua aparência ainda era tão feia como antes. Então acordei, e eu vi em sonho, eis que de uma haste subiam 7 espigas cheias e boas, mas eis que depois delas brotavam 7 espigas murchas, magras e queimadas do vento oriental. E as espigas magras devoravam as 7 espigas boas. E contei isto aos adivinhadores, mas ninguém a interpretou. Então José disse a Faraó: O sonho de Faraó, um só. O que Deus está para fazer? Ele disse a Faraó: As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias que vieram depois delas são 7 anos. E as 7 espigas mirradas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto que eu disse a Faraó, o que Deus está para fazer, mostrou a Faraó. Eis que virão 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito, mas depois deles virão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não ficará um sinal da abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porque será muito difícil. E se o sonho se repetiu a Faraó, é porque esta coisa está firmemente determinada por Deus, e ele brevemente fará isso. E agora, Faraó, procure um homem competente e sábio e o coloque sobre a terra do Egito. Faraó ordene que se nomeiem administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e se juntem todos os mantimentos destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. E este mantimento será a provisão da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E isto agradou a Faraó e a todos os seus servos. Faraó disse a seus servos: Poderíamos achar um homem como ele, em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: Porque Deus te fez saber tudo isso, não existe ninguém tão competente e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E Faraó disse a José:
Vê, eu te colocarei sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão seu anel e o colocou na mão de José, e o vestiu de veste de linho fino. E lhe colocou um colar de ouro no pescoço, e o fez subir em seu segundo carro. E clamavam diante dele: ajoelhai-vos, e ele o constituiu sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, mas sem tua ordem ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, por esposa. E José começou a percorrer toda a terra do Egito. José tinha a idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e atravessou toda a terra do Egito. E a terra produziu grande quantidade de grãos durante os 7 anos de abundância. E ele ajuntou todo o grão dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. O trigo de todos os campos que estavam ao redor de cada cidade, ele o guardou dentro da mesma. E José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que os anos da fome viessem, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José deu o nome de Manassés ao primogênito, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. E ao segundo deu o nome de Efraim, porque disse: Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento. E os 7 anos de abundância que havia na terra do Egito se acabaram, e os 7 anos de fome começaram, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito sofria de fome, e o povo clamava a Faraó por pão, então Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. E a fome estava em toda a terra. José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, e a fome era muito grande na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porque a fome era muito grande em todas as terras. Capítulo 42. Os irmãos de José descem ao Egito. Quando Jacó soube que se vendia trigo no Egito, ele disse a seus filhos: O que estáis olhando? E ele disse: Ouvi dizer que estão vendendo trigo no Egito. Descei até lá e de lá comprai-o para nós, a fim de que vivamos e não morramos. E partiram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de José, com seus irmãos, porque temia que lhes sucedesse algum desastre. E os filhos de Israel foram para comprar trigo.
juntamente com outros que iam, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram diante dele, com o rosto em terra. Quando José viu seus irmãos, os reconheceu, mas ele se mostrou como estranho para com eles. Ele lhes falou duramente e lhes disse: "Donde vindes?" E eles disseram: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles. Ele lhes disse: "Vós sois espiões? Viestes para ver os lugares fracos da terra?" E eles lhe disseram: "Não, meu senhor. Teus servos vieram para comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Nós somos homens honestos. Teus servos não são espiões." Mas ele lhes disse: "Não, vieste para ver os lugares fracos da terra." Eles disseram: "Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e um desapareceu." E José lhe disse: "É isto que vos disse? Sois espiões. Por isto vos provarei. Eu juro pela vida de Faraó, que saireis daqui somente quando vier para cá vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós para que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos. Vão ser verificados as nossas palavras, para se saber se dizeis a verdade. Senão, eu juro pela vida de Faraó que vós sois espiões." E os colocou sob guarda por um período de 3 dias. E José lhe disse: "No terceiro dia fazei isto, para que permaneçam vivos, porque eu temo a Deus. Se sois homens honestos, então um dos irmãos fique preso na casa sob custódia, mas vós ireis e levareis para casa o trigo que comprastes para a fome. Mas trazei-me vosso irmão mais novo, para que seja comprovado a verdade de vossas palavras, para que não morrais." E eles fizeram assim. E eles disseram uns aos outros: "Verdadeiramente, nós somos culpados pelo nosso irmão, porque vimos o sofrimento de sua alma, quando nos suplicava a nós e nós não escutamos. Por isso veio sobre nós este sofrimento." Mas Rúben lhes respondeu, dizendo: "Eu vos dizia, não pequeis contra o menino. Mas não obedecestes. Agora seu sangue é requerido." E eles não sabiam que José os entendia, porque havia um intérprete entre eles. E ele se retirou deles e chorou. Depois tomou a eles e lhes falou. E tomou a Simeão dentre eles, e o amarrou diante de seus olhos. E José ordenou que enchessem seus sacos de trigo, e lhes devolvessem o dinheiro, a cada um em seu saco.
eles dessem provisões para o caminho, e lhes foi feito assim. E eles colocaram o trigo sobre seus jumentos e partiram. E um deles abriu o saco para dar forragem a seu jumento durante a parada noturna, e viu que seu dinheiro estava na boca do saco. E ele disse a seus irmãos: meu dinheiro me foi devolvido, ei-lo aqui no saco. Então seus corações se consternaram, e com temor uns disseram para os outros: por que Deus nos fez isto? Quando eles vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, eles lhe contaram tudo o que lhe acontecera, dizendo: o Senhor da terra, nos falou duramente e nos disse que éramos espião da terra. E nós lhe dissemos: nós somos homens honestos, nós não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um desapareceu e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Então nos disse o homem, que é o Senhor da terra: por isso me convencerei de que vós sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, levai trigo para remediar a fome de vossas casas e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Então eu saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Entregarei vosso irmão e podereis negociar na terra. Quando eles esvaziavam seus sacos, viu-se que o dinheiro de cada um estava em seu saco. E eles viram seus pacotes de dinheiro, e eles e seu pai tiveram medo. Então seu pai Jacó lhe disse: vós me desfilhastes. José está ausente, e Simeão está ausente, e quereis levar Benjamim? Tudo caiu sobre mim. Então Rúben disse a seu pai: mata meus 2 filhos, se eu não te tornar a trazê-lo. Entrega-o em minha mão, e te tornarei a trazê-lo. Mas ele disse: meu filho não irá convosco, porque seu irmão morreu, e ele ficou sozinho. Se lhe suceder algum desastre pelo caminho em que fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza ao Seol. Mateus capítulo 12, versículos 1 ao 23. Jesus é o Senhor do sábado. Naquele tempo, Jesus passou pelas searas, num dia de sábado, e seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comê-las. Vendo isto, os fariseus lhe disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não holocausto, não tereis
condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Cura de um homem com a mão atrofiada. Partindo dali, entrou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha a mão atrofiada. E eles então, com a intenção de acusá-lo, lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é permitido fazer o bem no sábado. Então disse aquele homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Jesus, percebendo isto, retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele curou a todos, recomendando-lhes rigorosamente que não o manifestassem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: aqui está o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. E no seu nome as nações porão sua espada. A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e mudo falava e via. Toda a multidão ficou espantada e dizia: é este porventura o filho de Davi? Amém? Até aqui. Glória a Deus. Obrigado pela companhia de todos vocês aqui na nossa leitura bíblica. É um prazer, uma satisfação, porque juntos estamos aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amanhã retornamos com a nossa leitura diária. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijão no seu coração.